e não resisti, enfim, e estas imagens que eu agora vou só comentar e vocês perceberão que são preocupações, são sensibilidades, são tópicos que partilho com vocês. Aquela imagem que vocês veem ali do lado esquerdo é uma fotografia aérea de meados do século, está ali, aliás, a legenda, não é? Eu não consegui uma um bocadinho mais alargada, mas é muito interessante porque há ali uma curvazinha, portanto percebe-se que cá em baixo há rio e que do lado esquerdo também há rio. Aquilo era a vila, meados do século XX, a vila, então Vila do Seixal, e toda aquela zona ali de mata, não é? E depois toda aquela, esta parte com aspecto industrial, foi, ao longo de um século, uma fábrica de cortiça, e o Seixal, durante todo o século XX, desde finais do século XIX e século XX, a vila, não é, esteve condicionada, e portanto a vila não tinha muito para onde crescer, do ponto de vista da zona habitacional, e a vila constituiu-se a parte residencial e a grande zona industrial. E, pronto, a vila, a zona industrial, aquela imagem aqui do lado direito, é uma imagem, e nem é das mais, enfim, mais bonitas, mas, para também não ser exagerada, era a rotina, o dia-a-dia das pessoas, neste caso, pela direção, a saída da fábrica. Temos o facto de que, durante muito tempo, e não é disso que eu agora vou falar, estou a concluir, mas o interesse daquela paisagem, pelo impacto na vila, pelo impacto no território que aquela fábrica de cortiça teve, pelas características do edificado, pelo facto de se ter conciliado aspectos paisagísticos muito peculiares ao longo de mais de um século, foi identificado como um sítio a intervir de forma integrada, sustentável, para manter um conjunto de características dos edifícios, etc., mesmo já não sendo fábrica. Não é? E a ideia era reintegrar, não modificar tanto a paisagem, reconhecendo valor patrimonial ao sítio industrial, para fazer toda uma operação de ordenamento. Isso passou pelo PDM, passou pela revisão dos limites do núcleo urbano antigo histórico, etc. Entretanto, isso não impediu, contudo, de que se fossem modificando completamente os elementos, os traços de ligação do espaço com o rio e, enfim, sem fazer aqui também muito alarde da minha angústia de momento, o facto é que, neste momento, esse projeto está basicamente a ser levado por outros caminhos e, neste momento, já se estão a demolir vários edifícios no recinto da antiga Mundete. Portanto, isto é também uma maneira de vos dizer o tal problema. É possível, não é possível? Em teoria, o que se pensa em teoria leva-se à prática e como ou não. Curiosamente, também é enfim, um outro aspecto que me parece muito interessante, é que é impossível perceber aquele tipo de paisagem sem perceber uma paisagem conexa, que não está ali naquele território, mas está em muitos outros territórios nacionais, não é? E, enfim, agora vou-vos dizer uma coisa completamente diferente, vocês desculpem, mas estou a ser mesmo explícita, que é um outro tópico muito diferente, sobre o qual também temos refletido muito quando tratamos multidisciplinarmente sobre o tema da cortiça, da indústria da cortiça. Não tratamos só do tema do processamento industrial, tratamos da origem, da matéria-prima, das questões ambientais, ecológicas, do trabalho, da economia, etc. E isto leva-nos a uma questão também muito interessante, é que no dia que Portugal não processasse
vista industrial, não haveria razão para as extensões de montado e de sobreiros que nós vemos pelo nosso país fora. É só para nos lembrar, não é, que há coisas muito conexas que nós às vezes não as estamos a ver tão conexas do ponto de vista dos territórios da paisagem e da relação das populações com o seu meio. A outra que não resisti, porque estamos, portanto, falando também desta zona, que tinha tudo a ver, porque se houve industrialização e transformação da paisagem rural da margem e das margens do sul do estuário do Tejo, por via, portanto, a industrialização também foi por via da proximidade do rio, do Porto de Lisboa, das infraestruturas portuárias, da navegabilidade do estuário, não é? E aquela imagem tão interessante que nós vemos ali do lado esquerdo, não é? Do Porto de Lisboa, onde ainda, em meados do século, ainda se misturavam os grandes navios com as embarcações ainda tradicionais, era já o crepúsculo das embarcações tradicionais, mas por razões económicas óbvias, que tinham a ver com tudo aquilo que já referi, e que atualmente nós teimamos em querer embarcações tradicionais na paisagem, não é? E nos hábitos de vida das populações, convertemos algumas destas embarcações em embarcações de recreio e lá, enfim, montamos o nosso belo cenário, fazemos umas regatas, mas, entretanto, não gostamos nada de ver estaleiros sujos nas margens do rio e esquecemos que quando este, que é praticamente o último vocacionado para as embarcações tradicionais em serviços pequenos, fechar, espero que não feche, mas já andamos a dizer isto há umas décadas e, contudo, ele tem uma existência muito precária, não é? Não sendo, sem dúvida, do ponto de vista estético, o melhor exemplo que nós poderíamos ambicionar para a paisagem ribeirinha, mas no dia em que o estaleiro não existir, não há embarcações tradicionais em madeira que se possam recuperar. E pronto. Peço desculpa se divaguei demasiado. Obrigada. Quer falar daí? Ou acho que tem que controlar o computador, não é? Fica de pé. Então, mas isso não é muito confortável. Eu posso pôr aqui uma cadeira? Não, senhora. Posso mudar? É uma razão prática. É que estou a arder. O sol e a mão. Ali está mais Aqui. Então temos agora a intervenção da arquiteta Madalena Neves, para concluirmos estas três intervenções. Antes do debate. boa tarde a todos. Arquiteta paisagista, só para distinguir dos arquitetos. Portanto, alguém que estudou a paisagem por opção, vai fazer uma intervenção. E em termos de organização desta conversa entre nós as três, e sem termos conversado, eu acho que de facto, e até porque foi escolhida a ordem alfabética, acho que houve aqui uma mãozinha divina ou uma coisa ou outra, sim, porque creio que a ordem seguida para mim faz sentido, das três comunicações, e creio que depois no final talvez possam dizer se faz sentido ou não o que estou a dizer.
porque eu vou falar da operacionalização e da operacionalização neste território, em Loures. Portanto, fizemos exatamente esse percurso das leituras, da reflexão, e digo fizemos porque não é um trabalho só meu, é um trabalho de equipa entre a paisagista, o historiador, os arquitetos, gente do urbanismo, porque eu trabalho numa equipa de planeamento urbanístico, na altura em que estava em revisão o PDM, que agora já está publicado, e vou seguir um bocadinho o método pelo qual passámos, enquadrado pela Convenção Europeia da Paisagem, que também já foi aqui falada, nesta perspectiva de paisagem natural, cultural, com o património, evolutiva, tudo menos cristalizada, porque evolui sempre, mesmo que nós queiramos ou não. Não conseguimos, no âmbito da paisagem, todas as suas componentes, musealizar no terreno, porque evolui e, portanto, há que ir interpretando à medida que vai evoluindo e perceber essa evolução. E é disto que eu vou falar, o trabalho que foi, fizemos uma candidatura na altura para termos alguns apoios para o trabalho e felizmente ganhámos, o que nos permitiu a esta equipa estar 3 anos a estudar a paisagem de Loures. E a paisagem de Loures que nos interessou estudar nesta perspectiva foi a paisagem que está em ameaça clara, que é a que sai do urbano, a que vai desta margem do periurbano, para lá. Entre o urbano e a paisagem mais a norte, há aqui uma franja de Loures que está com o património rural, que era de ruralidade, que se fazia este grande território aqui, de abastecimento de Lisboa, da produção hortícola, tudo isto. É esse património, é essa paisagem, são esses valores, os construídos e os naturais, que estão seriamente em risco se não houvesse esta, e continuam em risco, mesmo havendo este trabalho este estudo e esta inclusão no PDM, porque o PDM incorporou depois o resultado do trabalho desta equipa, o risco talvez fosse mais acrescido se não tivesse sido depois expresso no instrumento de ordenamento que condiciona de facto a transformação do território, o menos condiciona nos aspectos mais negativos, aqueles que queremos travar. Cada um vai pela sua área de formação, não é? E eu vou aos aspectos naturais para explicar a construção da paisagem. E, portanto, ela foi natural e provavelmente foi uma paisagem natural até à chegada do homem, não é? Que foi aqui o último no friso cronológico a aparecer. E o que este friso pretende mostrar é que a vegetação que hoje cá temos no concelho, a vegetação dita natural, sem intervenção humana, está cá, está presente. E está presente através do carvalho português, que ali no friso se vê que chegou antes do homem. Portanto, há entre 2 a 3 milhões de anos. Ele está cá. Portanto, e nós interpretamos, olhamos para a paisagem e podemos imaginá-la sem o homem. Depois, foi para aqui que começámos, portanto, perceber o que temos e onde é que nos situamos. A modulação da paisagem. Esta grande bacia do Rio Trancão, grande identidade deste território. Portanto, apenas aqui esta franja aqui drena para o Tejo, diretamente. Todo o resto do concelho é bacia hidrográfica do Rio Trancão. Portanto, foi ele que modelou os montes, os vales, tudo isto nós temos. Portanto, depois do vulcanismo, depois do complexo vulcânico de Lisboa, que interpretamos muito bem nos cumes todos da Zona Norte, desde Montachique, toda aquela área, foi depois na glaciação o encaixe dos rios que fez a restante modulação deste território. Portanto, e o que aqui mostra também é um grande vale encaixado, portanto isto aqui é Bucelas, para quem conhece, e aqui encaixam de facto as costeiras, as primeiras costeiras. E depois aqui as costeiras de Unhos, a Pelação, toda aquela parte, a Várzea e a saída do
Trancão para o estuário do Tejo. Isto é a parte física, é de facto a modelação. Como é que a paisagem se formou, os montes, os altos, as serras, as baixas, a grande várzea. E é uma transição muito curta aqui neste território. É claro que o homem, ao apropriar-se disto tudo, foi escolher o melhor sítio para viver. Agora é que nós vivemos em qualquer lado e depois vêm as cheias e vêm as desgraças todas. Mas nesta altura não. Isto andando para trás, quando não havia maquinaria para modelar o território, ocupávamos bem, ocupávamos em enxugo. Lá, estávamos enxutos. E então, juntamente com a vegetação natural, com o sobreiral, com o cercal, com o carrascal, nestes montes da área norte do concelho, o homem, quando se instalou, instalou-se na zona de transição, não nos cabeços agrestes, não nas várzeas inundáveis, instalou-se nos cabeços suaves, onde depois se deslocava à mata e à floresta, e onde nas zonas baixas fazia as hortas e os pomares. Portanto, e esta era assim, digamos, a ocupação da paisagem e que ainda hoje se nota muito bem quando vamos percorrendo o nosso território menos urbano. E quando nós percebemos que este modo de habitar a paisagem, ou de habitar o território fazendo paisagem, isto pode dar uma grande discussão, depois falamos no fim, está cá, está presente e está em risco. Foi esse o nosso alerta. Aqui, a Amarelinho, temos a área urbana de hoje. E claramente há uma transição. Isto, nesta parte, Sacavém, Portela, Munhos, Camarate, toda a zona oriental da industrialização extremamente densa. A várzea, as cheias, e portanto há que habitar fora desta área e utilizá-la para aquilo que deve ser utilizado. Uma zona de fragmentação e uma zona de dispersão. Portanto, aqui o povoamento é disperso e são aglomerados de cariz mais rural. E é aqui que ainda se observa então essa zona de transição e de paisagem natural e cultural, no sentido que foi aquilo que formou hoje este tipo de apropriação do território. E delimitámos então uma área que seria a nossa área de estudo para procurar os valores naturais e culturais naquilo que eles tinham de mais próximo do que era o nosso território, a nossa paisagem mais antiga. Chegámos então à conclusão, temos este hábito de limitar fronteiras, limites, embora eles sejam sempre embora eles sejam sempre falíveis e difíceis de estabelecer. Mas no fundo, o que é que fizemos? Reconhecendo os valores, depois eu mostro a seguir os inventários e o modo como isso foi feito, delimitámos 10 áreas que mantêm a integridade, mantêm um certo caráter e são aquelas que para nós foram prioritárias. Não quer dizer que toda a área em si não o seja, mas estas 10 áreas estavam menos ameaçadas naquilo que já eram as intenções de urbanismo, o próprio ordenamento do território expresso no anterior PDM, no primeiro PDM. Portanto, estas eram as áreas onde se congregavam valores naturais e culturais e onde as ameaças não as colocavam em causa. E, portanto, aqui considerámos que podíamos ir a tempo de estabelecer algumas regras no ordenamento. Cá estão então os inventários. Um inventário de património e paisagem, de que este é um exemplo. E, portanto, fizemos, faltam aqui muitos outros níveis, mas fizemos de acordo com as valências da equipa e aquilo que éramos capazes, no fundo, de fazer. Fizemos ao nível da vegetação, a interpretação da vegetação semi-natural, já não há vegetação natural neste momento, o homem está em todo lado, portanto, há sempre essa interação homem, meio, homem, que a Flor Bela falou, e alteramos, e não quer dizer que seja mau, porque a vegetação também evolui, portanto, e há etapas de sucessão, estragando-se uma fase de árvores,
depois a seguir vem um prado, depois a seguir vem um tojo, e depois a seguir vem o carrasco, e depois vem o montado ou vem o carvalho português, consoante o tipo de solo que lá está. E é desta evolução, precisamente, que este inventário mostra. Fizemos também o cruzamento com o património geomorfológico e com a arqueologia e com a interpretação da construção, portanto, da parte da arquitetura e do colega historiador, dos casais agrícolas, da arquitetura vernácula, portanto, da arquitetura da pedra. Nós temos muitos casais agrícolas de pedra arrumada à mão, temos aduarias, temos poços, temos tanques, e esta paisagem é um exemplo disso mesmo, de uma grande riqueza. O Manuel, que é o historiador que fez este projeto, que a Flor Bela bem conhece, dizia que era quase uma arquitetura castreja, porque na altura tudo aquilo era pedra e muros de pedra e mesmo com um ar de fortificação por vezes. E algumas delas cruzam-se com os fortes das ruínas de Torres, que também estão nestas imediações. Esta é a paisagem da Serra d'Água, portanto é tal, o nome, a toponímia tem sempre também a ver com estes valores, portanto cá está a nossa presença de alguns séculos para cá, de alguns séculos não, de algumas centenas de anos para cá, foi-se apropriando e foi designando as localidades e estas áreas de acordo precisamente com os valores locais. E aqui em Loures temos os Tojais, temos Carrascal, isto como toponímia das localidades. E aqui que se congrega de facto uma grande riqueza de água, poços, cisternas naturais, portanto, aqui, tanques, tudo isto é porque há uma grande riqueza mesmo no aquífero. Isto é a 200 metros de altitude, portanto não é na várzea. E de facto o nome disto é Serra d'Água, portanto às vezes nós não ligamos já a toponímia aos valores em presença, mas neste trabalho isso tornou-se muito visível. E agora vou passar algumas imagens das várias paisagens culturais das 10. Esta é a área de Bucelas, portanto, aquela é a casa medieval, uma azanha, a azanha do Senhor da Eleição, do Senhor Machado, ali a capela do Freixal, portanto, e a grande extensão das vinhas de Bucelas. A paisagem com os cumes do complexo vulcânico, portanto, e o serpentear de uma das ribeiras afluentes do Trancão. E o que é que estas paisagens se destacam? Destacam-se precisamente pela relação consentânea com a capacidade do território, com a capacidade de carga e com a aptidão. Portanto, ali há um terreno que tem uma aptidão para a vinha e é a vinha que lá está. E às vezes, porque é que gostamos de uma paisagem particularmente, ou porque é que nos agrada particularmente e outra não? Muitas vezes tem a ver com isso, com esses usos consentâneos, com os valores, com o sol, com a exposição solar. Isso acaba por ganhar uma harmonia que, mesmo não seja perceptível ou interpretada, acaba por vezes por nos agradar mais do que outra quando as coisas não estão a jogar bem. Depois mais à frente já vamos ver alguns aspectos em que não jogam. Tem Fanhões. Esta é a paisagem compartimentada de Casainhos e é tal paisagem muito castreja porque tudo aquilo é pedra, tudo aquilo são murinhos de pedra arrumados à mão. Hoje em dia, isto eram paisagens destinadas à produção de cereal. Hoje em dia ninguém vai ali fazer cereal porque ou se faz cereal com mecanização ou não se faz. As moagens também, as azanhas, como esta aqui se vê, a levada da azanha, deixaram de funcionar todas na cheia de 67, tudo passou também a industrial. Portanto, há este abandono da paisagem, este abandono dos usos da agricultura, tudo isto. E este abandono leva a que outra coisa aconteça. E acontece, de facto, as etapas de sucessão da vegetação, acontece a chegada de mais biodiversidade, o abandono tem esta dualidade. Por um lado, as pessoas saem, por outra, a natureza invade. E, portanto, outras perspectivas de utilização da paisagem aparecem e hoje em dia aparecem muitas caminhadas,
as muitas observações de pássaros. Portanto, vai-se evoluindo, não é? E a paisagem é isto mesmo, é sempre evolutiva. Em Loures, isto é Loures, freguesia de Loures. As sebes de compartimentação. Portanto, se na paisagem anterior a compartimentação era feita por muros de pedra, porque o material no terreno era a pedra e porque para fazer agricultura era preciso tirar a pedra do terreno e arrumá-la nos muros, aqui não havendo pedra e havendo necessidade de fazer compartimentação para que o vento não estrague as culturas, a compartimentação foi feita com vegetação. Portanto, isto que eu estou a dizer é apenas a interpretação da paisagem. E depois, ao mesmo tempo, as grandes quintas, não é? Porque havia um terreno fértil aqui, e ele mantém-se, continua a ser um terreno de barro muito fértil. A quinta é que já lá não está. Portanto, está a ruína da quinta. E provavelmente vai se transformar numa grande mansão de algo industrial e não na sua função agrícola. Mais uma vez, uma área de caminhadas também, de trilhos todo terreno, portanto, outra transformação. Lousa. Lousa, está aqui o lembrado de Lousa, uma inserção na paisagem no sopé dos grandes cabeços de Lousa, com o rio a passar depois a oeste do aglomerado, com a igreja de São Pedro de Lousa, portanto tudo isto muito concentrado, e à volta as elevações, a gruta, Salemas, que está aqui, vê-se assim um bocadinho mal, portanto, mas tudo isto interpretado, visitável, percursos vivida de outra forma. Não, eu acho que não podemos ser líricos, ninguém mais vai ali fazer agricultura, não é? Portanto, há de ser outra coisa. Mas então interfere aqui a ligação na internet. Isto é Santo Antão do Tujal, é a tal paisagem da Serra d'Água cuja inventariação em sistema de informação geográfica vimos no início. Um grande tanque de rega, uma abelaria, as noras, uma charca, aquilo é uma charca natural, aquele lá de cima, portanto uma riqueza de água a 200 metros de altitude que é fora do comum. E a paisagem é exatamente aquilo que se vê aqui ainda hoje. Já passaram, eu digo ainda hoje porque já passaram 3 anos após o projeto ter tido o seu culminar. Portanto, isto são 4 casais agrícolas, onde já não vive ninguém, mas que teria potencialidades para serem um centro de interpretação, para serem uma sede de uma associação que tivesse como fins o estudo desta área ou a sua divulgação. Portanto, poderia de facto transformar-se nessa outra utilização e divulgar esta área. Este é São Julião do Tujal, portanto aqui é Trancão mesmo, bacia do Trancão, após passar aquele grande estrangulamento. E esta área, esta área do Trancão tem para sul, apresenta esta grande infraestrutura, não é? Que foi aqui um corte severo na paisagem, mas ao passarmos nestas vias também a paisagem se torna muito visível. E o que se vê, se soubermos interpretar o que lá está, ou se nos puderem dar esse manancial de informação, queremos a saber que esta é uma das fábricas de papel, se não a mais antiga de Portugal. Acho que não estou a dizer asneira, pois não, da Abelheira. Isto é o Trancão que passa aqui. Ela acho que era anterior ao século XVIII, porque eles já faziam numa outra, mais acima, dentro da mesma propriedade. Isto é o Trancão a sul desta área, e, portanto, naquela zona. E o relevo cárstico escavado pelo Trancão,
ao longo ao longo dos séculos. Isto foi um projeto europeu financiado durante 3 anos. No final fizemos uma publicação onde está a inventariação, onde estão as 10 paisagens com a sua explicação do porquê terem sido alvo de um estudo aprofundado dentro daquele contexto da área norte, da área ameaçada pela expansão urbana, pelas infraestruturas, por tudo isto. Fizemos também uma estratégia de gestão para estas paisagens. Depois de tudo, aos ciclos políticos e às reorganizações de casa. E esta equipa deixou de estar junta. Estamos todos a fazer outras coisas também muito interessantes. Contudo, este trabalho teve uma desapareceu parte deste slide. Pronto, não faz mal. Sim. não, foi na gravação, com certeza. Este trabalho foi vertido no PDM, na Carta de Estrutura Patrimonial, e, portanto, acaba por ter, à mesma, uma operacionalização. Este slide era para mostrar, de facto, que a paisagem se altera por ação dos fatores antrópicos, sobretudo, que também se altera pelos naturais, obviamente, mas estas grandes alterações é pelos fatores antrópicos, ou pelo menos estas que muitas vezes nos chocam porque interferem de forma negativa. E o que mostrava este slide era uma vinha colocada em contraposição às curvas de nível, num terreno que não é o adequado, e portanto vê-se perfeitamente a erosão e aquela camada fértil do sol a desaparecer dali, não é? E esta outra vinha que está colocada no local correto, numa das paisagens que foi inventariadas. O que falta ali, via-se uma fotografia onde estava um moinho antigo de pedra a cair e ao lado estava um aerogerador, logo ao lado. E embaixo era uma ribeira cheia de caniços e era o Trancão, nos seus troços iniciais ladeado de caniços, e do outro lado o Trancão com uma galeria ripícola frondosa com freixos e com chopo. E de facto é da nossa intervenção no travar uma má antropização da paisagem que se calhar conseguimos que permaneçam os valores que para nós fazem sentido, ou que pelo menos não nos chocam, e portanto poderemos estar a potenciar o turismo e as atividades económicas, ou poderemos estar-los a deitar abaixo completamente se a intervenção na paisagem não for consentânea com os valores que lá estiverem presentes. E tal como diz a Convenção Europeia da Paisagem, estamos então a interferir no caráter e na qualidade de vida das populações, seja intervindo corretamente, preservando nesta perspectiva de evolução, não é preservar uma perspectiva de cristalizar, evolui sempre a paisagem, seja utilizando usos compatíveis e consentâneos. Portanto, esta é a Carta de Estrutura Patrimonial. As paisagens aparecem aqui na carta, na limitação. Estas 10 estudadas de forma mais aprofundada pelos seus valores, com a sua interpretação. E esta Carta de Estrutura Patrimonial é lida em conjunto com outras cartas do PDM, com as condicionantes, numa hierarquia. E quando aparece para esta área uma pretensão, seja de passar uma daquelas alegorias a uma casa de habitação, seja uma infraestrutura, há a leitura da Carta de Estrutura Patrimonial e há uma avaliação se de facto aquela pretensão se coaduna ou não com o valor que temos em presença e se vai alterar de uma forma positiva ou negativa, e se quem está a apreciar a pretensão vai com certeza pronunciar-se se adequou ou não e se pode ter eventualmente alterações no sentido de respeitar o local onde se está a inserir. E basicamente era isto que eu tinha para dizer. Acho que havia muito mais coisas que eu tinha para dizer e que não disse, se calhar fui por outros caminhos, mas acho que agora da discussão eventualmente surgirá dúvidas muito pertinentes que eu tenho todo o gosto de responder. Queria só dizer mais uma coisa.
que a definição de paisagem que a Flor Bela manifestou logo no início, no seu primeiro slide, é a que mais me agrada. A designação vem do francês, do paysage, porque é a idade de um país. Que é exatamente isso que eu acho que a idade que a paisagem mostra. Quando sabemos interpretar, ou quando nos dão essas ferramentas, ou quando nos apoiam com estes estudos, eu acho que é exatamente isso. É essa a designação, essa a definição que a mim mais me agrada. Obrigada. Não sei se querem